Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Desta feita falaremos sobre alguns profetas, são contemporâneos pós-exílicos, e hoje falaremos sobre o profeta Ageu. Para nos ajudar aqui nessa manhã, está aqui o Cadu, que vai dar saudação para os irmãos, e também o Pedro, como sempre, na técnica aqui do vídeo e som. Cadu, fala um pouco com os nossos irmãos aí. Qual a sua expectativa para o nosso podcast de hoje? Graça e paz, Kleber, Pedro e todos aqueles que estão nos assistindo, né? Nossa expectativa é muito grande, porque Ageu, apesar de ser um livro, né, do profeta pós-exílico, né, pós-exílio, né, pós-Babilônia, né, pós-cativeiro, ele traz temas muito atuais para os nossos dias, né, e também relacionados ao nosso contexto, né? E nós cremos que nós vamos aprender bastante com esse profeta aqui. Legal. Cadu, vamos começar então com uma expressão que não está na Bíblia, né? Mas a gente até fez uma graça na aula quando falamos do nome do Ageu, que o nome dele significa festivo. Mas não parece que é um momento de muita festa, se bem que eles estão agora retornando do cativeiro. Até queria que você falasse um pouquinho desse, né, relembrar os irmãos do momento que eles estão vivendo, 70 anos de cativeiro, então falasse um pouquinho sobre esse cenário que eles estão vivendo. Mas, embora o nome dele seja festivo, mas parece que nesse momento ainda não está muita cara de festa, né? Exatamente. Vamos só relembrar que em 722 a.C., o Reino do Norte ele vai ser levado pelos assírios, né? E em 605 vai acontecer a primeira incursão do povo do Império Babilônico em Israel. E aqui acontece esse primeiro embate. Em 597 tem o segundo. Em 586 é levado a terceira remessa, né? A terceira remessa, e o templo é totalmente destruído. Agora, de acordo com a profecia de Jeremias no capítulo 29, o que vai acabar acontecendo, Kleber, é que a Bíblia diz assim, né, através de Jeremias, vocês não adianta se rebelarem contra Nabucodonosor, se rebelarem contra o império, porque vocês vão viver aí, vão ficar aí. Sim. Então vocês oram, inclusive tem um versículo que diz assim, orem pela paz da cidade, porque na paz, na prosperidade da cidade, vocês também terão paz. Sim. E prosperidade e tal. E constituam famílias, negócios, etc. E nesse contexto, no capítulo 29 de Jeremias, é o contexto em que esse povo vai viver na Babilônia, porque eles acham que lá eles vão viver escravizados, literalmente. E não, mas Deus vai abençoá-los para que eles prosperem. Então, eles começam a prosperar. Só que a promessa de Jeremias dizia que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Agora, em cerca de 535, alguns dizem que 538, 535, okay. 538 é quando finalmente o Império Babilônio ele é derrubado pela Pérsia, né? O Império Medo-Persa, o que ele é? Ele é a junção de duas nações, né? Na verdade, que é a Pérsia e a Média. Então elas se unem, né, através de casamentos, né? E a partir daí forma o Império Medo-Persa, que era vizinho também ali da Babilônia, né? Não estava tão perto, mas Sim. eram próximos. Por conta disso, o que acaba acontecendo, o Kleber, é que Ciro ele tem uma postura diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor, assim como
os assírios, eles tinham uma postura de irem, destruírem e a partir daí subjugar as nações. Ciro não, ele tinha uma postura mais de libertador. Então o que ele permite com que os povos reconstruam as suas vidas, ele deixa, né, ele nomeia até um governador vassalo, digamos assim, né? Mas da própria nação para que governe e gira as coisas, e fique gerindo as coisas ali. Nesse contexto, o povo, em 535 a.C., volta volta na primeira incursão com o Zorobabel, né? Encabeçada por Zorobabel, que vai ser o governador. Nosso Josué, que vai ser o sumo sacerdote, né? E ali eles voltam para reconstruir a cidade, com cerca de 50 mil pessoas, né? Quando eles voltam para lá, tá tudo destruído, tudo caiu, queimado, né? Sim. E nesse contexto todo, o que acaba ocorrendo, no final das contas, é que o povo começa a primeira coisa que eles têm que fazer é reedificar o templo. Sim. Então, nesse contexto todo, surge um sentimento de tristeza, de nostalgia, de desânimo. Sim. E nesse contexto todo, eles começam a reedificar o templo. O fato é que a própria Bíblia fala, e para quem que quer se situar um pouco mais na história, é interessante ler Esdras do capítulo 4 até o capítulo 6, porque ali ele dá um bom pano de fundo, o contexto histórico do que está acontecendo aqui. Quando eles começam a construir as bases do templo, todo mundo é um dia em que ninguém sabe discernir entre o que é choro e o que é alegria. Porque os mais novos, quando veem o templo, as bases sendo edificadas, eles ficam extremamente felizes. Sim. E os mais antigos, eles ficam extremamente tristes, chorando, gritando de tristeza. E eles começam a construir construir o templo e eles começam a sofrer alguns desafios, porque os vizinhos ali, os povos vizinhos, começam a criar problemas. Inclusive, fazendo, vamos dizer assim, se for usando o termo hoje, uma fofoquinha para aquele que seria que estaria no comando lá na Pérsia, dizendo, olha, esse povo aqui de Jerusalém, eles têm um histórico de muita rebelião, de rebeldia, de confusão. Sim. Então, se eles construíram esse tal de templo, é perigoso, vai arrumar confusão. Então, por conta disso, é melhor parar essa obra. Quem está no poder, então, lá na Pérsia, né? O que ele faz? Ele manda a obra parar. E a obra fica parada. E agora, né, eles vão receber aqui no livro de Ageu uma mensagem de Deus para retomar essa obra. E esse é o contexto, né, o pano de fundo para o livro de Ageu. Legal. Então, acho que o Cadu já deu um pano de fundo bem legal, nos posicionou historicamente como que está isso. É bem interessante. Ô, Cadu, mas logo assim que eles recomeçam na construção, me parece assim, que eles têm uma visão assim, um pouco equivocada ao povo, porque eles, é lógico, imagina, você volta para uma cidade totalmente destruída, não tem muro, não tem templo, acho que as casas também devem estar, né, hoje a gente vê essas guerras que tem aí na faixa de Gaza, que está bem em voga hoje, né, essa questão do Netanyahu aí, que está negociando com o pessoal ali da faixa de Gaza, você vê as cenas na televisão, é pura destruição, é só escombro, na verdade, né? E eu acho que naqueles dias não deve ser muito diferente também. Templo destruído, muro destruído, casas destruídas. Lembrando que ficaram 70 anos também ao léu, largadas ali, com poucas pessoas habitando em Jerusalém. Devia ser uma visão bem... desoladora. Exato, acho que a expressão é essa, bem desoladora. E agora eles têm que retornar, mas então sim... Então não tem muro, não tem templo, não tem casa. Você tem que pegar e os recursos são sempre limitados. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Então me parece que nesse momento eles começam a edificar então as casas e esquecem um pouco o templo. Mas olhando assim umas outras literaturas, algumas chamam a atenção que eles já não estavam só construindo a sua casa. Eles estavam se esmerando a questão já do luxo. Eles já estavam indo além do básico para morar. Parece que eles estavam querendo dar, assim, ter mais luxo do que a necessidade básica. E nesse momento já de investir no luxo, ainda não estavam mais prestando atenção no templo. Como que você vê isso? Você entende isso também? Como que é a sua percepção? O próprio texto bíblico, quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Ageu, Kleber, ele fala que, o capítulo 1, né, versículo de número 4, ele fala assim, ó,
Acaso é tempo para vós de habitardes nas vossas casas forradas? Tem algumas outras Bíblias que usam uma expressão um pouco diferente, e esta casa fica deserta, né? Porque algumas versões usam a expressão apaineladas. Porque, na verdade, não é apaineladas, na verdade, é como se estivesse colocando painéis, né? Basicamente, lá nas casas, né? Então, o que acaba ocorrendo aqui é que a gente tem que voltar um pouquinho para a ideia do templo, para a gente poder entender o que está sendo dito. Porque o templo, na realidade, era, digamos assim, era o local que simbolizava a presença de Deus entre eles. Então, embora o povo, durante o período do cativeiro, né, e a história vai provar isso, seja até mesmo na história mais recente, quando a gente fala sobre a questão do holocausto judeu e etc., a gente vai perceber que o cativeiro serviu com um propósito, para curar o povo de Israel da idolatria. O povo de Israel, depois do cativeiro, nunca mais entrou pelo caminho da idolatria. Então, mas o povo de Israel começou a cometer outros pecados. E um deles aqui que a gente percebe é que se o templo é o local da presença de Deus, Kleber, então ele deveria ser uma prioridade, porque ali os ensinamentos, porque ali a palavra seria ministrada, e toda vez que eles olhavam para o templo, eles viam que aquele é o local onde a presença de Deus permanece. Deus está no nosso meio. Só que eles não estavam preocupados com essa presença no meio deles. Eles estavam levando a vida deles, ignorando a questão de buscar o quê? A questão da construção do templo, que seria a questão de priorizar Deus. Porque a ideia de reconstruir o templo aqui não era de você apenas ter um local físico, mas de priorizar Deus. Sim. Então eles deixaram Deus como fosse uma segunda prioridade. E hoje é um dos pecados da modernidade. Sim, sim. Não é? A gente aqui não é a questão de deixar a igreja, eu não fui na igreja no culto de domingo. Então, não é isso. Aqui é a questão de você deixar Deus como ele pode ocupar um determinado espaço na sua vida, mas existem outros espaços que eles não podem ocupar. Os princípios, a palavra do Senhor, ele pode entrar, por exemplo, na minha vida religiosa. Então, dentro do templo, na igreja. Agora, nos meus relacionamentos, quem manda sou eu. No meu dinheiro, sou eu que mando. Né? Então, a primeira questão que nós vemos aqui, é o que você está falando, eu entendo aqui que essa questão de falta de prioridade. Sim. Prioridade, porque Jesus, ele, lá no próprio Evangelho de Mateus, ele deixa claro que o reino, quando ele se refere ali, é a questão, ele tem que ser o número um. Se ele não for o número um, ele não vai ser mais ninguém na nossa vida. E aí é isso que o povo de Israel aqui, o povo de Judá, ele está deixando, né, de lado. Então, assim, você entende que essa questão do profeta está exortando eles a voltar ao templo, porque de fato o templo significava a base religiosa deles. Cadu, é isso que eu Exatamente, isso mesmo. Então, o fato deles estarem, entre aspas, negligenciando essa reconstrução para o luxo próprio, a minha Bíblia traz essa incursão, essa palavra apaineladas. Ele traz aqui nos comentários que seriam uns painéis todos de madeira trabalhados, alguma coisa de luxo mesmo. Exato. E eles então estão priorizando, não estão priorizando suas casas mais, não é a sua moradia básica, o profeta tá batendo neles porque eles estão reconstruindo sua casa antes do templo. Não significa isso. Não. Significa que eles estão priorizando qualquer outra coisa que não seja Deus em primeiro lugar, né? E é o que você falou, Jesus foi extremamente enfático quando falou para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Exatamente. É a mesma expressão, na verdade. E muito bem, Cadu, a gente vai vendo aqui no andamento de Ageu, eles voltam naquilo que você falou, os mais velhos viram o esplendor do templo de Salomão. Quando a gente pega as doações de Davi, as doações do próprio Salomão, foram centenas de quilos de ouro, de prata, de bronze, assim. Era um negócio muito vultuoso, era uma construção extremamente bonita, pomposa, rica. Era um lugar assim, acho que inimaginável para nós, pela quantidade de ouro que a gente vê que Davi doou.
Mas agora, nesse momento, a gente vê, né, quando a própria Babilônia vai lá e toma Judá e Jerusalém, o templo é totalmente destruído, os utensílios são levados embora. Eu queria que devia ter, sei lá, ouro nas paredes, vai saber de onde que tinha tanto ouro. E agora está tudo destruído. Então, para os mais velhos, ver aquilo de fato é uma questão extremamente desoladora. E o profeta tem que animar esse povo. Ele tem que falar, olha, gente, esse templo aqui talvez não fique tão bonito quanto o outro, mas existem coisas melhores nele. Com certeza. Só voltando um pouquinho, Kleber, antes de responder a sua pergunta, quando a gente vai no capítulo 1, versículo 7, com relação ao tópico que a gente estava tratando agora há pouco, né? Uma das mensagens que vai ser repetida, inclusive no próprio livro de Ageu, é essa daqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 1:7. Considerai os vossos caminhos. Ou seja, Deus está chamando eles para que eles acordem, percebam o que vocês estão fazendo. Vocês estão priorizando qualquer outra coisa que não seja eu. Exato. Então, na hora de você tem até uma expressão que é muito usada nas Escrituras: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Sim. Que é a questão da gente alinhar, né, a nossa vida ao propósito. Porque às vezes a gente tem uma fé que é apenas uma fé teórica. Né, tem uma vez eu li um folhetinho evangélico, eu acho que eu não sei se eu já citei aqui em algum outro podcast, mas assim, que o folheto assim, errou o céu por 42 centímetros. Aí, como assim errou o céu por 42 centímetros? Por quê? Alguém diz que o centro do coração e o centro do cérebro tem uma distância, mais de 40, 45 centímetros, 42. Então, isso serve para mostrar o que? Uma fé racional e uma fé que de verdade não está sendo aplicada na vida. E aqui Deus está falando, está na hora de você alinhar aquilo que você supostamente crê com aquilo que realmente você tem que crer. Sim. Então, tem que ter esse alinhamento. E é que Deus chama o povo para isso, né? Basicamente. Então, esse é um ponto importante, só voltando ao que a gente estava falando. Muito bem. Agora, no que você, referente ao que você perguntou, né? O que nós percebemos aqui é o seguinte: realmente a obra do templo lá na época de Davi era uma obra que nem hoje acho que seria possível de realizar, né? Sim. Porque quando a gente vai até Isaías, se eu não estiver enganado, lá no capítulo, não me lembro qual que é o capítulo, acho que é no capítulo 37, 38, quando vai falar sobre o rei Ezequias, o que ele faz? Ele permite que Senaqueribe vá até o templo. E ele começa a olhar, porque naquela época ainda, apesar de, né, um pouco mais para frente, vai ter a questão da queda bem mais para frente, né, do Reino do Sul. Sim. Só que ainda existe uma certa suntuosidade, exato, beleza, né? Sim. Então ele fica admirado com a beleza do templo, né? Inclusive a profecia que Isaías vai ministrar para ele depois diz isso. E o templo de Salomão era exuberante, porque exato, a gente tinha incrustações de ouro nas paredes. Então todo mundo que mesmo que depois de tantas guerras, né, a geração anterior aqui, que está vendo que saiu, que foi levada para o exílio, que está voltando, que são, digamos, pessoas que têm mais de 60, 70 anos Sim. de idade, esse pessoal que ainda viu o templo ainda quando não estava tão suntuoso, era algo magnífico. E vai olhar agora o templo, não acredita, como que esse templo aqui vai ser um templo que a gente vai adorar a Deus, né? E aqui surge um problema muito grande, que é a questão da comparação. Exato. Um problema gravíssimo, que é a questão da comparação, porque eles começam a comparar um templo com outro, né? E aqui, às vezes, isso é algo que nos nossos dias, né, Kleber, traz um grande problema. Exato. Porque às vezes eu quero, me comparar com você. Você quer se comparar com Pedro. Sim. O Pedro quer se comparar comigo. E a gente fica no ciclo de querendo se comparar um com o outro, de comparar uma igreja com a outra, exato, um ministério com o outro, né? A vida profissional, pessoal, família uma com o outro. E a partir daí a gente perde até mesmo aquele que é o padrão. E começa a desenvolver sentimentos de baixa estima. Às vezes tem algumas pessoas que não se policiarem, pode às vezes até criar um sentimento pernicioso de inveja e de outras coisas mais, né? E a gente percebe que o que acontece quando a gente volta para Esdras, se eu não estiver enganado, a gente vai perceber que aquele dia da inauguração, aquele barulho que ninguém sabia discernir se era gritos de alegria ou gritos de desespero, que havia, né, que é causado principalmente pelo pessoal mais antigo, eles começam a gritar, a chorar desesperadamente, porque esse templo não é nada comparado, faz com que às vezes a gente até despreze as pequenas e grandes vitórias que Deus tem nos dado.
Porque para às vezes, por exemplo, eu já vi pessoas falarem assim, que para às vezes, quem sabe, ganhar, por exemplo, um presente simples, como fosse uma ajuda simples, como fosse uma cesta básica, Sim. é um grande milagre. Agora, para outros, dar uma cesta Sim. básica ou receber uma cesta nada. básica é insignificante. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação, porque isso faz com que a gente acabe menosprezando as bênçãos de Deus, o seu cuidado e a sua providência. Porque a reconstrução do templo aqui, a gente vai ver um pouco mais adiante no capítulo 2, esse templo aqui, o Senhor vai falar que ele vai ter uma glória muito maior do que a própria glória de Salomão, do templo de Salomão lá atrás. Então a gente tem que aprender a deixar essa questão da comparação de lado e aprender a valorizar tudo aquilo que Deus já fez, Ele tem feito e Ele ainda fará em nossas vidas, né? Seja em nós, através de nós e também por nós. Ô Cadu, essa questão que você levantou da comparação é uma coisa bem, assim, bem pertinente para os nossos dias hoje, porque a gente acaba se comparando com todo mundo, com tudo, com roupa, com carro, a gente vive mais para os outros do que para nós mesmos, aparentemente. Assim, mesmo. eu já larguei disso, né? Agora, antigamente tinha só cabelo branco, agora eu tenho barba branca. Tá? Então, as coisas vão ensinando algumas coisas a vida vai ensinando algumas coisas pra gente. Eu vivo assim numa versão mais minimalista, eu já não me preocupo com tanta coisa. Mas a gente vê que muita gente, de fato, vive para poder impressionar outras pessoas, e eu não sei se é essa mesmo a intenção desses mais velhos chorando, ou talvez a própria visão de que Deus não vai poder vir num negócio tão simples desse, porque antigamente nós tínhamos todas as paredes forradas de ouro, nós tínhamos os melhores bancos, nós tínhamos os melhores vasos, se bem que assim, na volta eles trouxeram alguns utensílios também, Isso, né? Mas na realidade, eles trazem tudo aquilo que Nabucodonosor tirou do templo, Deus teve o cuidado de preservar e tudo volta, isso vai ser trazido, né? Porque inclusive, não querendo, já te cortei na verdade, mas se a gente pegar Isaías capítulo 44, versículo 28 e o capítulo 45, versículo 1, isso é uma profecia muito clara, e há quem diga que Ciro tomou conhecimento disso, isso é suposição. Sim. Mas que ele ouviu a profecia que diz assim, eis aqui o meu ungido, eis aqui a Ciro, a quem tomam pela mão direita para abater as nações diante de mim. Então Deus está falando que ele levantaria Ciro. Então Ciro, quando ouviu tudo isso foi algo que motivou ele a permitir com que o povo voltasse. Sim, né? Só que nesse contexto todo, Deus ele preservou justamente a todos os utensílios do templo que foram levados lá para a Babilônia. Inclusive tem um episódio em Daniel, né? Sim. Em que o filho de Nabucodonosor tenta usar isso de forma equivocada e por conta disso Deus vai repreendê-lo, né? E aí todos esses utensílios são trazidos de volta para ver como que Deus preserva, né, as coisas. Mas mesmo assim, Kleber, a gente percebe que eu creio que também existe não a questão apenas da comparação, mas isso que você acabou de falar. Eles falam, será que Deus vai habitar num lugar tão simples, né? Que é um outro problema da comparação. Exatamente. Mas será que Deus pode realmente fazer? Será que eu sou uma pessoa tão complexada, eu sou uma pessoa com tantos problemas, tantas limitações, tenho um passado assim, assado, não venho de uma família assim? Será que por conta disso eu de fato posso ser um instrumento usado na mão de Deus para conseguir alcançar outras pessoas? Ou eu posso ser alvo da graça e da misericórdia de Deus? Porque isso é uma estratégia que o próprio diabo usa. A comparação, né? Ô Cadu, mas aí nesse cenário, Deus vai usar o profeta Ageu para mostrar para eles que de fato ele está falando alguma coisa assim, esquece essa questão estética, esquece essa questão do passado, não olha mais para o passado, eu quero que vocês olhem para frente agora. E aí tem a famosa expressão que a gente usa, às vezes até errado, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. O que será que isso trouxe para a cabeça das pessoas? Mas como que a glória vai ser maior na segunda se o negócio está tão, assim, não vou dizer feio, mas está tão menos bacana do que estava nos dias de Salomão? Como que pode essa casa ter mais glória do que a outra casa que era tão forrada de riqueza e ouro? Isso é uma pergunta muito boa, viu, Kleber? Inicialmente, no capítulo de número 2, né,
A gente percebe aqui no capítulo 2, versículo de número, acho que é 8. Cadê aqui, ó? Versículo 8, porque o que você acabou de citar, eles falam, a prata é minha e meu é o ouro, porque eles estão preocupados assim, coisas tão simples. Como é que Deus vai habitar, né? Era uma suntuosidade, Deus vai habitar nesse tempo tão simples, né? Aí versículo de número 9, ele fala que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Mas ele não está falando aqui, ou se referindo a aspectos físicos. Exato. Ele não está se referindo à questão de como que são os assentos, como que é isso, como que é aquilo. Não, são aspectos físicos, mas é uma promessa, na verdade, que eles não têm uma compreensão tão ampla como nós temos hoje, de que no futuro o próprio Messias esperado, o próprio Deus em pessoa, entraria nessa segunda casa aqui. É a presença de Deus corpórea, fisicamente ali. Lá no passo, quando Salomão foi inaugurar, vamos usar essa expressão, né? O templo lá, quando depois da sua construção, o que acontece? Ali a glória de Deus, né? Desceu a nuvem, né? A fumaça da glória de Deus inundou ali a casa, né? Como símbolo da presença dele. Agora, no futuro, que é Ageu 2:9, o que vai acontecer é que o próprio Deus em pessoa vai estar ali. Isso vai se cumprir com Jesus Cristo mais à frente, né? É por isso que isso a gente vai ver num momento posterior, vai criar uma grande expectativa com o judeu no futuro, né? Porque essas expressões, assim, eu acredito, Cadu... Até chavões, né? A gente vai falar sobre isso mais em alguns livros para frente, mas essas expressões também a glória da segunda casa e outras expressões que os profetas vão usar, vai criar uma certa expectativa no povo que também e as coisas vão demorar um pouco para se cumprir. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas ele ainda, dentro ainda dessa chamada do povo, me parece que ele consegue de fato conscientizar, mas ele vai chamar lá na frente o povo à fidelidade e aliança. Eu queria que você comentasse um pouco, Cadu, sobre aquela passagem que ele vai falar de uma parábola que ele faz. Não sei se você tem alguma outra coisa antes, ainda para complementar, mas depois ele faz uma parábola bem interessante, sobre inclusive o que os sacerdotes na época já sabiam sobre o livro de Levítico, que já falava sobre isso e tal. Ele faz uma pergunta assim meio retórica para eles, para que eles mesmos respondam, e ele vai fazer uma aplicação. Não sei se você... Eu me recordo, você está fazendo menção aqui ao que está aqui, acho que é Ageu, no capítulo de número 2, né? É lá o que você está dizendo, está no finalzinho, né? Basicamente aqui, deixa eu só encontrar aqui, ó. Eu também estou procurando. Ageu no capítulo 2, deixa eu só encontrar aqui a parte, ó. O texto que você está falando menção é quando justamente é o capítulo 2, versículo de número 11, tá? Diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na borda das suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará santificado? Aí a segunda parte, ele vai falar assim, tá um pouquinho mais para frente, mas ele vai falar assim, ó, se alguém tiver lepra, e essa é a pessoa que tiver lepra, tocar em alguma coisa, isso que ele tocar, vai ficar imundo? Porque aqui ele está ensinando duas lições extremamente importantes para aquele povo, que é a questão da santidade e a questão do pecado. Porque às vezes a gente começa a viver, aparentemente, vamos usar uma linguagem, uma roupagem mais moderna, a gente está no contexto de crente. Então, se eu eventualmente venho aos cultos, participo, trabalho até mesmo na igreja, né, seja no sentido de ser assalariado, ou eu sou um voluntário, digamos, no sentido não assalariado, eu aparentemente sou crente. Sou ou não sou? Sim. Sou crente. Se eu dizimo, se eu faço parte de um grupo, se eu canto, se eu prego, se eu ensino, se eu participo, supostamente eu sou crente. Né? Ou imagina ainda, eu nasci no meio cristão, né? Você acha que é da terceira ou quarta geração de crente, né? Eu sou a terceira.
Aí, então, por exemplo, você imagina só, seus filhos, né? Seus 2 filhos falam assim, não, Eu sou quarta. né? Aí eles falam assim, são da 4ª geração de cristãos, aí eles falam assim, não, a gente não precisa se preocupar em aceitar Jesus, porque meu pai era, minha mãe era, eu tenho que me preocupar com esse tipo de coisa. Eu não tenho que me preocupar com santificação, em viver para Deus, me separar, porque se eles são, eu sou. Nós já somos separados, né? Exatamente. Essa mesma ideia vai ser o que vai ser dito por Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de João, principalmente, essa ideia ela é replicada lá. O que a nação de Israel vai dizer para Jesus? Olha, mas quem você acha que é? Não sabe que nós somos descendentes de Abraão. Eles falam o seguinte, olha, filho de crente, crentinho Sim, é, é mas verdade. não é. E aqui ele trata bem essa questão. Ele fala que a santidade não é algo que você pega. Ah, meu pai é santo, eu sou santo. Eu ando com Kleber, que é um homem santo, eu também sou santo por isso. Não, Nina, não. Muito pelo contrário, ele está dizendo que a santidade, a santificação, ela se pega, ela se consegue, você se adquire com relacionamento por si só com Deus. Não pelo relacionamento com outra pessoa, é justamente com Deus. Né? Quanto mais perto de Deus você estará, mais perto do pecado você vai permanecer. Agora, o pecado... A impureza, né? A impureza, que é exemplificada aqui pela situação da lepra, né? É justamente o quê? É algo que você... Isso pode contaminar e passar. Ele fala, isso se transfere um para o outro. Em qual sentido? De que aquela questão, né? 1 Coríntios, acho que 15:33, se não estiver enganado, é 53, não me lembro agora, diz assim, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, pecado atrai pecado. O Salmo 42 fala isso, um abismo chama outro abismo, ou seja, uma coisa vai chamando a outra. Então Deus está deixando bastante claro, olha, vocês, geração que estão aqui diante de mim, tem que entender que a santidade você só vai conseguir com intimidade comigo. Agora o pecado, se vocês continuarem nessa vida, se relacionando, tendo esse dia a dia com pessoas que também estão no pecado, vocês vão se contaminar ainda mais e se distanciarem de mim. Eu acho que também a própria expressão que ele usa, Cadu, me parece que ele está falando o seguinte, olha, é muito mais fácil você se contaminar do que se santificar. A contaminação está presente em tudo quanto é lugar e para você se tornar impuro é um toque, na verdade. Isso. Enquanto que ele fala da orla do vestido, que teoricamente seria santo, quando ele passa em cima de alguma coisa, ele não santifica nada. Então, essa expressão que o Ageu está falando, gente, cuidado com isso, porque às vezes o que você está achando que está tornando santo não está, e às vezes o que você acha que não está te contaminando, está te contaminando. Então, cuidado com isso, porque as coisas podem tomar um rumo diferente. Mas, Cadu, para a gente caminhar aqui para o final do livro do profeta Ageu, eles sempre dão, os profetas todos eles vão chamar sempre atenção, vão ser às vezes muito duros com o povo, até lá no passado, os profetas Ezequiel, Jeremias, quando exortava com muita severidade o povo, eles sempre deixavam uma visão de esperança para o futuro, eles sempre davam uma palavra, essa mesmo do próprio Ageu, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, mostra de fato alguma coisa boa para o futuro. E assim, ele encerra o livro dele, né? Um livro de 2 capítulos somente, com uma promessa do Senhor a Zorobabel. Então a minha Bíblia traz essa tradução, que é de fato como acho que Deus trabalha. Cadu, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Deus, eu estou na igreja há tantos anos já falei vários podcasts, falei já nas aulas, estou na igreja há tantos anos já. Eu fui batizado em 81, então esse ano, faz as contas aí, Pedro, 81... Eu não tinha nem nascido, você faz 44 anos. Então, vai fazer 44 anos esse ano. Você nasceu que ano, Cadu? 82. Então, é duro ouvir essas coisas, mas tudo bem. E assim, eu sempre vi assim, alguns pastores, algumas pregações muito severas, Deus chamando a atenção com muita severidade. No passado as igrejas eram até mais severas do que são hoje, né?
as igrejas tinham algumas visões, às vezes até um pouco diferentes, tal. Mas sempre assim, Deus, quando usava de severidade, mas sempre usava uma palavra também de conforto. Sim. Então, aqui mesmo na igreja, quando eu cheguei aqui na IBC, o pastor Ari, a nossa igreja tinha bem menos membros do que nós temos hoje. E a estrutura, então, o culto de manhã, não sei se você vai se lembrar disso, era mais um culto voltado para ensino, e o culto da noite era o culto de celebração mesmo. Não sei se você vai se lembrar disso lá. Nós estamos falando de 2012, 2013, mais ou menos. Eu sou de 2019. O Cadu é sempre mais novo que eu, né? Eu vou achar uma coisa que o Cadu é mais velho que eu. E aí, o Pedro vai lembrar disso, que o Pedro está aqui bem antes de mim. Mas então o pastor Ari de manhã, ele usava assim os cultos com umas mensagens bem rápidas. Mas era muitas das vezes, né, Pedro, uma mensagem de fato de puxar a orelha, mas vinha como um bálsamo tão gostoso que você se alegrava apanhando, sabe? E eu vejo isso também na Bíblia. É uma característica de Deus. Sim, Ele trazer uma mensagem de puxar a orelha, de fato de colocar o povo no trilho, mas para um propósito melhor e maior no futuro. Eu acho que dentro do que você está falando, o próprio livro de Ageu, ele é basicamente isso. O pessoal está um pouco fora do trilho, ele traz uma mensagem de repreensão, ele traz uma mensagem de encorajamento, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de encorajamento. O fato é que depois da primeira mensagem de Ageu no capítulo 1, cerca acho que de mais ou menos uns 20 dias depois, são 2 meses, não me lembro agora o período exato, mas o povo retoma a reconstrução do templo, né? Eles retomam tudo isso. E quando nós chegamos no capítulo 2, lá depois do versículo 20 em diante, essa linda promessa para Zorobabel, né? Porque até eu abro um diapasão aqui para destacar 2 pontos, né, dentro do que a gente está tratando. E o primeiro é o seguinte, que cada um tem que aprender a reconhecer a posição e a vocação pela qual foi chamado. Porque a gente percebe que aqui em Ageu, 3 personagens principais, como nós tratamos muito bem na aula, e recomendo você que não assistiu a assistir a aula lá, 3 personagens principais exercem cada qual um papel extremamente importante. Isso. E um não interfere no trabalho do outro do ponto de vista de atrapalhar, mas eles se complementam e colaboram, isso, atuam de forma conjunta, que são justamente o Zorobabel, que ele é o governador. Sim. Nós pegamos Josué, o sumo sacerdote, que cuida da parte religiosa, Zorobabel da política, e Ageu, ele tem um papel, ele é o profeta, ele tem um papel muito importante para encorajar o povo a voltar. Sim. E Deus usa cada um deles de acordo com a sua vontade para cumprir o seu propósito, né? E usa cada um como instrumento. Então, é um aspecto importante que a gente percebe aqui. E uma outra questão, além de cada qual reconhecer o seu papel, inclusive Paulo destaca muito isso quando a gente lê 1 Coríntios, eu acho capítulo de número 12, se não estiver enganado, 12, e a Romanos também trata sobre isso, ele fala sobre a mesma questão. Ele fala, 1 Coríntios 11, 12, ele fala basicamente isso, mas um outro aspecto importante, além dessa questão de cada um reconhecer a sua posição dentro do corpo de Cristo, ou dentro da igreja, ou no reino de Deus, é também a gente saber lidar com as dificuldades que o próprio ministério e o trabalho traz. Porque a mensagem que é trazida a Zorobabel aqui é uma mensagem de encorajamento. Se a gente volta, Kleber, se você me permite aqui, a gente já está arrumando para o final, mas no capítulo de número... o capítulo 1, né? O capítulo 1, versículo 12, assim que Zorobabel ele ouve a mensagem de Ageu, ele atende ao chamado. Nós percebemos aqui no versículo de número 12, Deus fala para ele, olha, se anime. E o que Zorobabel faz no versículo 12 aqui? Ele se anima, vamos retomar essa obra aí, e vai, né? E quando a gente vai para o capítulo de número 2, versículo de número 4, né, nós vemos que Josué, ele tem dificuldades, ele como governador, líder político, ele tem dificuldades enormes para poder lidar com tudo aquilo que está acontecendo, porque ele tem escassez de recursos. Quando ele começou, ele tinha um apoio da Pérsia, então tinha até recursos, a obra era subsidiada inicialmente pelo governo persa, agora não é mais. Então, percebe que no versículo 4 Deus fala, mas agora, sê forte, ó Zorobabel.
Aí só que não é só ele que está se sentindo fraco, sem recursos. O próprio líder religioso, Josué, ele fala, ó, ser forte, ó Josué. Né? Ele fala, ser forte todo o povo dessa terra e trabalhai. E por que vocês têm que ser fortes? Porque eu estou convosco, o Senhor fala. Então, nós percebemos aqui, quando eu abri esse diapasão aqui em relação a essa última promessa, né? Primeiro é que o ministério, o trabalho, ele traz as dificuldades também consigo. Mas não são essas dificuldades, a escassez de recursos, não são as nossas próprias limitações de tempo, de recursos e de até mesmo pessoal, né? Que vão impedir com que a obra aconteça ou que o reino de Deus se expanda. Muito pelo contrário, nós temos lindas promessas como essa que Deus fez a Zorobabel. Deus falou para ele, né? Eu acho que ele tinha muitas crises de autoestima, de inferioridade, né? E a gente vai poder tratar. O desafio era gigante também. O desafio era gigante, né? Aí Deus falou assim, olha, não, ó, Zorobabel, eu estou falando para você, diretamente para você. Se a gente comparar vários esses profetas menores, não tem um outro personagem que Deus falou de forma tão contundente assim, o líder como ele, né? E a gente percebe que ele fala assim, ó, não se preocupe, porque eu vou abater os reinos, eu vou destruir as forças dos reinos pagãos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tu vai ser como um anel de selar, um sinete, né? Sim. Então, porque você vai ser uma figura especial. E isso daqui é até uma promessa, porque da linhagem dele, o Messias vai vir lá na frente. Sim. Inclusive, dele surge uma expectativa muito grande em relação à questão do Messias. Sim. Então, essa promessa, a forma como fecha o livro, a forma como Deus, ao mesmo tempo que repreende, ele pega e dá uma palavra de conforto, é algo fantástico, né? O Senhor pode até repreender, porque Apocalipse diz assim, né? Acho que é 3:19, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependido. Quer dizer, Deus bate e assopra, né? Morde e assopra, né? Então... Isso é muito bom. Mas o que é legal, assim, Cadu, olhando as nossas aulas que nós já ministramos aí, e como a gente vê como o Antigo Testamento está para nós, não é só para fato histórico, mas também para nos encorajar e mostrar para a gente que tantos desafios que existiam no passado, que pareciam até intransponíveis, com a ajuda de Deus, eles conseguiram vencer, eles conseguiram ir em frente. E isso fica um grande alento para nós, na verdade. Como que você faz a leitura do Antigo Testamento? Assim, você lê ele historicamente ou você consegue aplicar para o seu dia a dia? Olha, eu consigo aplicar. Eu acho que eu leio mais do ponto de vista da aplicação do que do ponto de vista histórico. Eu acho que nessa leitura épica da Bíblia que nós estamos fazendo, a gente tem tido uma visão um pouco mais histórica, como que tudo isso aconteceu e o pano de fundo. Mas as aplicações são inúmeras, né? São inúmeras, porque você começa, se Deus deu graça, quer dizer que na verdade, o que a gente percebe é que a história parece que na verdade, ela é linear, né? Porque ela segue um fluxo normal. Mas ela é cíclica, né? Ela é cíclica, né? Porque, na verdade, as dificuldades que o mesmo homem hoje moderno enfrenta são dificuldades semelhantes a que o povo lá do passado também vivenciou. Sim. Então, por conta disso, a gente percebe que a gente consegue ver o contexto histórico, mas se tirar a aplicação. Nossa, como que isso é fantástico, né? Como que Deus falou lá, se Deus animou Josué lá no passado, falou para ele ser forte, né? E até o próprio Josué, que liderou o povo a dominar a terra, uma expressão diferente também foi dita, né? Agora eu nem tinha me tocado disso, né? Ser forte e corajoso, Josué 1:7. Então, também é porque foram situações que muitas vezes a gente desanima, né? É verdade. Fica chateado, fica triste, mas o Senhor está conosco, Ele fala. Então, eu gosto muito de examinar o contexto histórico, mas a aplicação, isso é algo fantástico. Eu digo até que uma das maiores dificuldades, eu acho que todo pregador, todo ensinador cristão tem, Kleber, é a questão de você conseguir pegar todo esse contexto histórico aqui, você conseguir contextualizar aquele que está ouvindo e fazer a aplicação. Porque para fazer isso, não basta apenas ter um conhecimento da palavra, né? Eu escuto alguns filósofos aí do mundo, né? Falando, às vezes ele até cita uma Bíblia e tudo, mas não é uma aplicação assim. Eles usam como um exemplo, mas não é uma aplicação de fato, né? E para fazer isso, somente a atuação do Espírito Santo. Porque a gente começa a ler o Espírito, a gente começa, nossa, tá vendo? Isso aqui está acontecendo comigo. Isso aqui realmente eu vi que... Então, é o Espírito Santo, né? E essa que nos dá a revelação
e venha essa aplicação para as nossas vidas, ou para aquele contexto que a gente eventualmente estiver ministrando. É isso aí. Muito bom. Estamos chegando aqui então ao final do livro de Ageu. É um livro pequeno, somente 2 capítulos, mas traz tanta lição para a gente e uma visão assim de motivação, de exortação. E é isso que você falou, né, Cadu? A gente entende que Deus bate, mas também assopra. Deus tá conduzindo a história do jeito que Ele quer, na verdade. E não que nós não tenhamos como fugir dela, não, porque qualquer um podia sair de Jerusalém e não viver essas realidades, não é mesmo, Cadu? Exato. Qualquer um que estava nesse contexto podia pegar a sua mala e falar, não, eu estou voltando para a Babilônia, estou voltando para qualquer outro reino, porque eles tinham essa possibilidade. Mas as pessoas que ficaram dentro do propósito de Deus de estar em Jerusalém, de fato a cidade foi reconstruída. Nós vamos ver lá no Novo Testamento que as coisas de fato voltam no rumo e eles estão prontos para receber Jesus, não é verdade? Dá a sua saudação final. Não existe saudação final, né? A sua despedida. Eu vou deixar para vocês aqui dentro do próprio livro de Ageu. Nós vamos ler mais ou menos. Ageu, ele tem um ministério que é basicamente contado. Ele tem um ministério curto, assim que está registrado no livro. Dizem que quase 4 meses praticamente. 4 meses, né? Aproximadamente, né? Que ele profetiza, inclusive as datas estão muito... Sim. Ele dá um contexto histórico fantástico, né? O livro de Ageu fala... E 4 meses, basicamente, é o período curto que ele vai profetizar. Mas uma das coisas que mais se destaca aqui é que ele fala a mensagem do Senhor ao povo. Assim disse o Senhor, né? E o que ele destaca aqui, o que ele reconhece, é que ele é um mensageiro. Ele é apenas um veículo. Sim. Né? Às vezes a gente pode achar que a gente é alguma coisa, que a gente pode alguma coisa, que a gente tem muita habilidade, que a gente... Eu não estou dizendo que nós não tenhamos, Sim, viu? sim. Porque Paulo até dá uma orientação nesse sentido, que cada um tem que saber se estimar dentro de um Exatamente. determinado limite, né? Mas o que ele destaca é que o foco dele é falar aquilo que o Senhor falou, como determinou, né? Sim. Então, além dele entender o papel dele, ele entende que ele é apenas um mensageiro. Que Deus nos dê, né, a você que está ouvindo, a nós que estamos aqui, essa mesma compreensão que nós somos apenas mensageiros, né? A gente recebe aquilo que Deus tem nos dado por sua graça e misericórdia e compartilha. Até mesmo quando a gente fala sobre, você está mais ligado na parte do evangelismo muito mais do que eu, mas um grande evangelista disse assim que o evangelismo, a prática de evangelizar, na verdade nada mais é do que um mendigo, né, ensinando o outro aonde encontrar o pão, né? E esse é o nosso papel, de justamente sermos mensageiros do Senhor, né? Anunciarmos essa mensagem maravilhosa de encorajamento, de salvação a todos aqueles que não conhecem, né? Assim como Ageu também ministrou ao povo de sua época, né? Sim. Muito bom. Cadu, mais uma vez obrigado por nos ajudar aqui. Pedro, pela colaboração de sempre. Eu quero agradecer você que está nos assistindo também, que está sempre conosco. Desafio você a assistir a nossa aula, que é a aula de Ageu, e também não perder as outras aulas, que são os profetas que virão à frente, que também são mais ou menos contemporâneos, que nós vamos falar mais para frente. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até o próximo podcast. Até. É isso aí.